Olá pessoal, na nossa aula passada nós vimos um pouco sobre array em PHP. Hoje nós vamos continuar trabalhando com o vetor. Porém pessoal, um aluno pediu para resolver o seguinte exercício. Então no nosso arquivo vetor.php eu vou comentar o que nós fizemos para deixar armazenado o código e vou colar o código que ele me passou para nós vermos o que acontece. Então esse foi o código, pessoal, passado pelo meu aluno. Reparem a seguinte coisa: o nosso código tenta separar em dois vetores os números que vão de 1 até 10. Então ele fez um for que vai de 1 até 10 e ele verifica se o resto da divisão do i por 2 for igual a 0, ele joga o valor dentro do nosso array números na posição i. Se não, ele joga os valores dentro do nosso vetor números 1. Aí ele pegou e atribuiu 0 para o i, fez um while para mostrar os elementos que estão dentro do vetor números. E depois deu um var dump nos dois vetores. Então vamos ver o que acontece. Então olha lá, ele exibiu o número 2, o número 4 e exibiu uma notificação falando que ele não encontrou o segmento 0 e o segmento 1. Então, primeiro de tudo, pessoal, vamos dar uma olhada nos nossos arrays. Então, ele tem um vetor de tamanho 5, onde ele armazenou na posição 2, o número 2, na posição 4, o número 4, na posição 6, o número 6, 8, o número 8, na posição 10, o número 10. E a mesma coisa para o segundo vetor. Ele queria que os valores fossem armazenados consecutivamente, na posição 0, posição 1, posição 2, e a mesma coisa para o outro vetor. Então vamos tentar arrumar aqui, pessoal. Vamos fazer a seguinte coisa. No nosso for, ao invés de indicarmos a posição que ele irá guardar os valores dentro do vetor, vamos apenas deixar sem a posição. E vamos rodar o nosso programa e ver o que acontece. F5. Olha lá, não apresentou erro algum. Quando eu não informo a posição que eu quero inserir um valor, ele insere na primeira posição livre do vetor. Então, se eu tenho um vetor que não tem elemento nenhum, ele vai inserir um elemento na posição 0. Se o meu vetor tem dois elementos, ele vai inserir o meu elemento na posição 2. 0, 1, 2. E assim consecutivamente. Com isso, nós já resolvemos o problema dele. Conseguimos armazenar os valores dentro dos dois vetores e exibir o conteúdo do vetor. Agora vamos fazer um teste, pessoal. Vou mudar aqui o cabeçalho. Ele deu um var dump. Ou melhor, vou comentar esse laço de repetição por enquanto. Barra asterístico. Asterístico barra. Vou comentar esse var dump. E eu vou eliminar
um valor do vetor. Qual vetor? Números. E vou ver o que ele irá exibir na tela. Antes disso, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. No PHP, ele tem uma página que explica o funcionamento de array. Então, se vocês procurarem essa página no site da PHP, vocês vão conseguir vir tirar algumas dúvidas. Como, por exemplo, vamos procurar aqui, ó, um comando que elimina um valor do meu vetor, o comando onSet. Então, se nós repararmos na execução anterior, foi armazenado valores na posição 0, 1, 2, 3 e 4. Então eu vou eliminar o valor que está na posição 2. Então aqui eu vou onSet $, números, na posição 2. E vou mandar exibir novamente o meu vetor, usando o var dump. Vamos testar. Repare, num primeiro momento, nosso vetor tem 5 elementos. O elemento na posição 0, 1, 2, 3, 4. E num segundo momento, após apagar o valor que estava na posição 2, nós temos valores na posição 0, 1, 3 e 4. É interessante reordenar os valores dentro do nosso vetor. Como reordenar? O elemento que estava na posição 3 ir para a posição 2, o elemento que estava na posição 4 ir para a posição 3. É possível realizar essa ação reindexando o nosso array. De que maneira? Dólar, ou melhor, cifrão, números, recebe, cifrão, números. Vamos ver novamente aqui o comando. Array value, de quem? De números. Então, o array value, ele reindexa os valores do vetor que está dentro do parênteses. Eu estou reindexando na mesma variável. Então, vamos dar um var dump e ver o que acontece após a indexação. Então, olha lá. Os elementos estão na posição 0, 1, 2 e 3. Ele reindexou o nosso vetor, fazendo com que os elementos que estavam na posição 2, 3, fossem para a posição 2 e que estavam na posição 4 fosse para a posição 3. Então, pessoal, essas funções tornam o PHP mais fácil de se trabalhar com array. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.